ele vem até aqui, ó, resetou, não sobrou quase nada para frente do reset, vai lá, eu tenho o disparo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da KPP. Eu sou o Tonho, essa daqui é uma TS9 e hoje a gente vai instalar o gatilho regulável dela e também a gente vai fazer a regulagem desse cara aqui, ok? Então, antes de mais nada, vou pedir para vocês, se possível, sigam a gente, compartilhem esse vídeo, porque é um vídeo técnico um pouco mais difícil, mais complicado a gente está executando, demora muitas horas para a gente estar fazendo isso aqui, então se você puder, a gente agradece. Ok, galera? Então vamos lá. TS9, gatilho original, ok? Cheque de segurança, tudo certinho. Só fazendo um breve parênteses nesse vídeo, para você que tem uma TS9, que adquire um gatilho desse com a gente, por exemplo, pode ser o regulável ou o modular, sendo os que tem regulagem, ok? Funcionamento da tua TS. Muitas pessoas, a gente não sabe o porquê, mas entra em contato com a gente falando, mas ela parou de funcionar em dupla ação. Vamos lá, TS9, ação simples. Ela não faz dupla ação, ok, galera? Então aqui, ó, único e exclusivamente ela trabalha em ação simples. Você ciclou o ferrolho, ela arma novamente o gatilho, então você consegue fazer a ação simples, ok? TS não trabalha em ação dupla, mesmo com o gatilho original, ok, pessoal? Beleza, vamos lá. Esse vídeo é focado na instalação e na regulagem do gatilho regulável ou modular da KPP, ok? A gente não vai se apegar tanto a como desmonta, a limpeza desse equipamento, porque esse equipamento ele já tirou, é um equipamento que ele está sujo, ele não está limpinho, ele não está zero, não é um equipamento que saiu da caixa, que chegou zerinho, então a gente vai fazer uma instalação desse cara aqui e a regulagem. Não se atentem à sujeira de pólvora e etc que esse equipamento aqui vai ter, beleza galera? Então vamos lá. Primeira parte, a gente cicla deixa o gatilho sem estar pressionado, aperta na parte inferior dela aqui. Eu vou correr com esse vídeo porque ele é um vídeo meio longo, ok? Ferrolho a gente não vai utilizar, a gente reserva ele de lado e a gente vai fazer a desmontagem completa de todo esse miolo aqui. Tem gente que prefere tirar apenas a parte frontal, dando um jeitinho com a parte traseira. Eu prefiro arrancar todos os pinos de uma vez, arrancar tudo fora e depois eu coloco aqui dentro com a arma virada nesse jeito aqui, ok? É a forma como eu prefiro, não sei se é a correta, mas é a que eu costumo fazer com esse equipamento, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu prefiro desmontar dessa forma. Eu tiro o bloco traseiro, eu separo, ele fica aqui. Tem que cuidar que o ejetor cai fora. Se você não tem muita prática em fazer essa desmontagem, leve com o armeiro, porque não é tão simples. Você vai ter que desmontar e montar algumas vezes, porque a regulagem vai ficar na parte interna desse equipamento. Então, algumas vezes você vai ter que fazer esse ciclo, ok? Eu vou deixar a armação aqui no lado. Aqui tem o retém do ferrolho. Embaixo dele tem uma molinha que costuma voar. Tem que cuidar bastante com ela. Ela tá aqui, ó. Essa molinha aqui, ela costuma sair voando. Retém do ferrolho. Aí aqui a gente está com basicamente o sistema do bloco frontal, gatilho e tirante aqui na mão. É só empurrar ele fora, a gente vai desmontando tudo. O pino escalonado, pino do gatilho sai. A gente consegue puxar o gatilho para baixo aqui. Tem a mola do gatilho que ela não é tão fácil de colocar. Bloco frontal. E aqui então a gente tem a parte do gatilho que a gente ainda precisa tirar esse tirante aqui com auxílio de um saca-pino. A gente consegue bater ele aqui e tirar ele também.
Então aqui está o tirante, aqui está o gatilho. Feito isso, a gente vai começar a remontar novamente esse equipamento usando o nosso gatilho regulável da KPP, ok? Lembrando que assim, ó, eu já vou dando algumas dicas para vocês evitarem de montar e desmontar muitas vezes esse gatilho. Aqui ele tem duas regulagens, ele tem essa regulagem aqui, que é a regulagem de fim de curso, que está aqui, e ele tem essa outra regulagem aqui, ó, que é a regulagem de reset, ok? Repare que um parafuso está nesse sentido aqui e o outro parafuso está nesse sentido aqui, ok? Esse aqui vocês deixam muito próximo disso aqui, ó, ele fica rente. Eventualmente a gente vai apertar ele um pouco mais, mas ele nunca ficará assim, ó, aflorado aqui, tá? Então, para começo de regulagem, eu sugiro que deixem ele liso, ele aqui, ó, ok? E aqui na parte do retorno, quando ele aflorar aqui, ó, quando ele mais ou menos aflorar aqui, ó, mínima coisa aqui, ok? Você dá mais uma meia volta, alguma coisa nesse sentido. Deixa ele aflorando só uma meia volta aqui. É mais ou menos ali o ponto de regulagem do teu equipamento. Lógico, varia de equipamento para equipamento, de peça para peça vai variar um pouquinho, mas é a mínima coisa, ok? E vai depender, lógico, de que ponto você quer o teu gatilho. Quer ele mais em cima, ele bem na unha, ou você quer um gatilho um pouco mais longo, mais comprido, mais relaxado. Vai depender da sua sugestão. Lembrando, equipamentos de defesa, não deixem esse gatilho muito na unha, ok? Deem uma margem para você poder trabalhar, porque afinal de contas é de defesa, ok? Responsabilidade é única e exclusivamente sua, ok? Então, eu vou pré-montar ele desse jeito aqui, ok? Vou colocar novamente aqui o tirante, junto com esse pino recartilhado que acompanha, ok? Você deve colocar esse pino recartilhado e você deve colocar ele do lado mais espesso, do lado mais fino, para a recartilha ter mais espaço aqui dentro, né? No caso é um pouco difícil porque o pininho é super pequenininho, mas ele fica nesse sentido aqui, ok, galera? Ok, com a alavanca com a barra de transferência aqui com o tirante montado, então a gente vai colocar novamente o gatilho, a mola do gatilho, ele vai ficar nessa posição e é um ponto um pouco complicado de colocar, por quê? Porque a mola fica escapando, então tome cuidado, é só colocar ela novamente na mesma forma, deixa eu tentar virar para a câmera aqui, para mostrar para vocês, ó. Ele vai entrar lá dentro, ó. Você dá um jeitinho, vai empurrando a mola, vai ajeitando. E com o pino escalonado, você vai passando ele aqui, vai ajeitando, ó. Ele fica no lugar. Lembrando, a TS é diferente. Para você que é de repente o teu primeiro equipamento que você está desmontando, a mola faz força para trás. Ela é ao contrário de uma mola comum de vários outros equipamentos, que a mola faz força para frente, empurrando sempre para frente, a mola da TS empurra para trás, ok? Então assim, ó, se a gente for efetuar o disparo, a gente puxa para cá e a mola está a favor do disparo, ok? Então ela trabalha ao contrário. Essas são dúvidas simples, mas que nós já tivemos várias vezes e a gente tem que estar respondendo e conversando com o pessoal. Ok? E nesse ponto aqui que é muito visível, né, a TS9, porque o parafuso de regulagem fica aqui dentro, ele fica completamente fechado aqui dentro, ó. Ele fica num ponto que efetivamente você não consegue acessar fisicamente com ele estando montado no equipamento. Então dessa forma aqui você vai sempre ter que vir até esse ponto de desmontagem aqui, ó, puxar o gatilho, dar um pouquinho mais de puxar um pouquinho o parafuso e ir montando o equipamento. Como eu costumo montar
vários modelos aqui para teste, etc. Eu já vou dar uma pré-tensionadinha um pouquinho a mais do que eu falei antes do vídeo, ok? Para deixar ele bem na parede aqui, que eu sei que eu não vou ter dificuldade. Repare, sempre que você puxar ele aqui, ó, repare que ele fica uma mínima fresta entre o gatilho e o bloco de montagem. É mínima coisa, o parafuso acabou de encostar aqui agora, ó. Não sei se a câmera está conseguindo pegar aí em cima, mas eu vou partir desse tipo de montagem aqui, ok? Se ela não resetar, então eu sei que eu preciso retornar esse parafuso, ok? E vice-versa. Então eu vou partir agora para montagem, eu vou jogar todo esse equipamento dentro da armação e a gente vai fazer o primeiro teste para ver como ela ficou. Então, pessoal, aqui ó, eu já montei ele aqui dentro, já montei o gatilho, ele tá aqui dentro, ok, ó. Nosso gatilho regulável tá aqui dentro. Eu já coloquei os 3 pinos, lembrando que o pino curto é o traseiro, ok? Então eu vou montar, eu vou colocar então aqui agora o ferrolho e vou fazer o primeiro teste, ok? Lembrando que muito provavelmente não vai dar certo. Ó. Realmente não ficou muito bom, ficou muito longo, né? No caso, vocês perceberem aqui agora, ó, ele retornou aqui na frente. Eu quero que ele retorne um pouquinho menos, né? E aqui está o curso do gatilho, ó. Eu consigo puxar esse curso do gatilho, ok? Então vamos começar agora primeiro regulando o fim de curso, depois a gente vai regular então o reset, ok? Sempre nessa sequência. Então, pessoal, como vocês viram, eu regulei o fim de curso do gatilho, ok? Então eu regulei, testei algumas vezes, tal, beleza, para mim aqui ficou legal. Ele, depois da quebra do gatilho, ele ainda tem mais um centavinho ainda que ele vai correr, então não deixa muito no limite, porque pode ocorrer uma pane, ok? E aqui tá assim, ó, se essa instalação desse gatilho aqui dá errado é agora, porque o que acontece? O cliente ele regula aqui, beleza, regulou certinho. Agora eu vou regular o retorno do gatilho, o reset. Só que esse parafuso de baixo aqui, ele é um parafuso que ele está solto, ok? Então a gente tem uma peça aqui de aço de alumínio, a gente tem uma rosca e a gente tem um parafuso. O que acontece? Ele está solto. Se eu quiser, eu consigo rodar até com a mão aqui, ok? Mas a gente regulou na altura que a gente gostou, beleza, é aqui que eu acho que tá legal, ok? Beleza. Eu vou desmontar todo o equipamento, agora eu vou puxar o reset um pouquinho para trás, eu quero deixar lá mais em cima, eu quero deixar ele mais curto. O que acontece? Esse parafuso de baixo ele começa a correr. Se você puxar aqui 10, 20 vezes testando, o que isso acontece? Ele começa a correr e daqui a pouco ele não efetua mais o disparo. E você vai entrar em contato com a gente dizendo, olha, o gatilho não funciona, porque uma hora eu regulei aqui, depois ele parou de funcionar, depois não sei o que lá, depois eu tive dificuldade e ele não funcionou. Na verdade, o parafuso correu. Então o que a gente sempre orienta? Utilize, aqui, até tá perto aqui, vou aproveitar para mostrar. Existem 2 tipos de trava-rosca, ok? Tem esse aqui que é um trava-rosca de alto torque, montagem permanente, por exemplo, Loctite 277. Esse aqui você não deve usar, porque uma vez colado você não mexe mais o parafuso, ok? É montagem permanente. E esse aqui é um Tech Bond 115. Esse aqui ele permite a desmontagem.
Ele é de torque médio esse aqui, você encontra ainda o torque baixo, também serve, mas ele é torque médio. Com esse aqui você consegue ainda estar ajustando o parafuso depois de seco, ou desmontar, mover o parafuso depois que ele secou, ok? Esse aqui pode esquecer, com esse aqui você não mexe. Utilize sempre esse tipo aqui, ok? Então o que a gente indica? Fez a montagem, eu achei o ponto aí aqui perfeito, grava mais ou menos visualmente aonde está esse parafuso aqui, ok? Porque depois você vai desmontar, você vai colocar essa trava química, vai testar, realmente está no ponto que eu queria, está no ponto certo, beleza. Deixa a arma descansar para essa cola agir e travar o parafuso, porque se você quiser regular, ir para o clube, atirar, voltar, ir outro dia, atirar ou deixar solto, você terá problemas porque o parafuso simplesmente vai sair da regulagem, ele vai correr, ok pessoal? Então, fim de curso regulado, ó, ficou do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, ok? Agora a gente vai desmontar a arma toda de volta para regular a parte de trás, que é o reset desse gatilho aqui. A gente já consegue de antemão ver o seguinte, ó. Por exemplo, aqui eu fiz o disparo, ó. Eu vou soltar devagarinho aqui o gatilho. Ó, aqui ele fez o reset. Ou seja, esse ponto aqui é o reset do gatilho. Se eu puxar de volta, eu tenho um novo disparo. Então vamos lá. Aqui é onde eu solto aqui o gatilho aqui. Esse é o ponto. Quanto eu tenho daqui até efetivamente encostar o parafuso? Eu tenho essa distância aqui, ok? Com base nisso aqui eu vou fazer toda a desmontagem e vou puxar uma proporção menor do que isso aqui que ele trabalhou aqui, ó. Que é entre o curso daqui, que aqui ele faz o reset, e aqui que é o curso final dele, ok? Então vamos desmontar o equipamento todo novamente e regular novamente só aquele parafuso. Então, pessoal, normalmente você vai conseguir nesse ponto aqui, tá conseguindo regular o gatilho, você vai colocar aqui, ó, não sei se a câmera consegue pegar, colocar ela mais ou menos de atravessado aqui e tá puxando um cadinho a regulagem. Eu acredito que aqui eu tô na regulagem correta. Vamos reverter toda a montagem novamente. Bom, pessoal, então a gente vai testar agora. Pelo que eu vi, eu já puxei demais ela, ok? Eu puxei em demasia. Ela vai acabar ficando atravessada, ela não vai resetar. Ó, ela não disparou. Eu vou recuar um pouquinho aqui, ó. Eu vou recuar um pouquinho aqui o parafuso. Ó. Ela não disparou, ok? Por quê? Porque se a gente perceber, eu já deixei o gatilho um pouquinho deitado demais. Eu sabia que ele tinha que estar reto, um pouquinho para frente. Eu puxei demais, ele vem aqui e ele não consegue fazer o disparo. Ou seja, esse é um caso clássico que eu passei do ponto. Posso desmontar tudo de volta e reduzir um pouquinho o parafuso.
ok? Até ela se ajeitar. Isso acontece e é assim que esses são os problemas que geram às vezes com a montagem. Outro problema, ela não está soltando agora o percussor. Eu vou tentar desmontar aqui, puxando, forçando um pouquinho aqui a parte frontal dela aqui, ó. Mas caso contrário, ela não saindo, só bater os 3 pinos e sacar todo o equipamento para fora, ok? Vamos lá. Então, pessoal, terminei aqui então a primeira montagem. A gente vai ver como ficou a regulagem do reset do gatilho. Então aqui, ó, vamos lá. Ciclei aqui, consegui fazer o disparo. Se eu ciclar novamente, tá fazendo o disparo normal aqui, ó. Ó. Tá fazendo o disparo. Ó. Não fez. Repara. Ó. Agora fez, ó. Fez. Ele deu uma falha. Ó, não fez, ó, ele não disparou. Agora fez. Ó, repara. Vai fazer que o gatilho tenha mais peso. Fez. Vai fazer, ó. Então assim, ó, isso que vai acontecer com você, ó, não fez o disparo, fez o disparo. É isso que vai acontecer com você quando você passa do ponto. No caso aqui ficou exatamente na linha entre funcionar e não funcionar. Então ela está aqui, vamos dizer assim, meio intermitente. O que eu vou fazer? Desmonto mais uma vez todo esse sistema e vou retornar um sexto de volta, ok? Aí ela deve acertar a regulagem. Vamos lá, tudo de novo. Então é isso, pessoal. Na minha terceira montagem, então eu consegui regular ela do jeito que eu queria. Repare aqui, ó, ele volta um pouquinho à frente, bem perpendicular, mas um centavinho à frente aqui, ok? E sempre que eu puxo aqui, ele efetua o disparo. Ele vem até aqui, ó, resetou. Não sobrou quase nada para frente do reset. Vai lá, eu tenho o disparo. Regulei esse equipamento nesse formato aqui. Agora, lógico, falta bater os pinos, colocar ele finalizar ele, né? Só bater os pinos, etc. Mas nesse momento, você deve memorizar onde os parafusos estão, coloca o trava-rosca e coloca esses parafusos na posição, se você puder, muito exata, ok? Teste novamente. Caindo fora da regulagem, você pode estar vindo aqui e ajustando ele novamente para você deixar assim e deixe esse equipamento aqui descansar. Deixe as colas travar nos parafusos, que aí sim vai travar e vai ficar essa regulagem para sempre. E eu quero ainda, que eu não separei para mostrar para vocês, mas vai dar uma pausa, eu vou buscar um equipamento que eu uso para verificar se ela efetivamente está disparando. Me dá um minutinho. Eu tinha esquecido de trazer para mostrar para vocês, mas eu fui lá na minha bancada de trabalho e fui lá buscar. O que eu estou fazendo com uma caneta esferográfica comum e esse pedaço aqui de poliacetal? É o seguinte, antes de você ir para o clube, em qualquer equipamento, basicamente qualquer equipamento tipo esse aqui, eu quero testar se ela efetivamente está funcionando. Como você faz? Você vai fazer isso aqui, ó. Você pega alguma coisa assim como poliacetal, pode ser a caneta, pode ser qualquer coisa aí, ó.
ok? O percussor está batendo, ele está vindo, está colidindo com esse cara aqui, com esse policetal, ó. Super simples, ó. Ok? Ele está vindo, está se chocando, está batendo, então eu sei que ela vai percutir. Se você usar uma caneta, você pode usar uma caneta, mas atente-se a uma coisa. Você vai colocar a caneta da mesma forma, ela vai funcionar do mesmo jeito, porém ela não vai funcionar por muitas vezes. Porque normalmente o percussor bate na tampa traseira da caneta e ele acaba furando ela. E de repente você vai perceber que o seu percussor perdeu a força ou que ela parou de funcionar, ela fura e não dá mais para utilizar uma caneta como a nossa sonda para ver se o percussor está batendo. Mas se você... Eu peguei a primeira coisa que eu vi lá na produção que tinha sobrado, lá um retalho de poliacetal, eu usei, funciona muito bem, fiz o furinho, pendurei no meu painel. Mas fica a dica, se você estiver na sua casa, quer saber se o teu percussor está batendo, com uma caneta você consegue, algumas vezes até ele furar. Eu fico por aqui, essa é a KPP, esse aqui é um gatilho regulável, mostrando todo o funcionamento, montagem e a regulagem dele no equipamento. Até o próximo vídeo aqui da KPP Guns.